Vou passar a palavra a ele, apresentar, lançado de palmas para o nosso Antônio. Muito bem, é um prazer, né, estar aqui com vocês, falar aqui alguns minutinhos o que é um instrumento, o piano. Antes, porém, vou me apresentar, meu nome é Antônio Silva, eu sou natural de Califórnia, aqui próximo, né? Mas há muito tempo fui para Curitiba e já tenho a satisfação de 40 anos, dia 25, mais precisamente dia 25 do mês passado, completou-se 40 anos. Uau! Que tive o meu primeiro contato com o piano. Por incrível que pareça, o meu primeiro contato com o piano já foi a parte técnica. Eu conheci o piano de longe só, né? Muitos, às vezes, conhecem já o piano, ou estudou, eu não. Eu fui... O primeiro contato com o piano foi já para aprender a afinar. Que maravilha. E então, depois disso, ao longo desses anos, né, tive o privilégio de trabalhar com alguns dos melhores pianistas do mundo, realmente, né? Como Nelson Freire, Arnaldo Coy, Miguel Proença, dos quais os dois são amigos assim, íntimos, né? O Arnaldo Coy não mora no Brasil, mas ele está sempre em contato. Grande pianista. Além de muitos outros professores e também pianistas, né? Sim. Alguns tão mais famosos, outros menos famosos, mas morei há um tempo no Rio de Janeiro, onde lá fiz trabalho para a Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sala Cília Meirelles, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em São Paulo, Cultura Artística. Uau. E em Curitiba, Teatro Guaíra, entre outros, né? E também tive o prazer de trabalhar em Porto Alegre, no Teatro do SESI, como eu estava falando agora há pouco pro Rony, né? Onde tinha os dois melhores pianos do Brasil. E que, por incrível que pareça, esses pianos se acabaram, né? Porque deixaram entrar água onde os pianos estavam e os pianos não prestou para mais nada, né? Ah, Deus. Mas trabalhei em quase todas as capitais do Brasil. A única capital que eu não fui de estado foi Porto Velho e lá naqueles estados menores, né? Certo. Eu nunca estive. Então é isso. Aqui em Londrina, por incrível que pareça, eu vinha, apesar de ser da região, eu vim trabalhar em 2003. A convite de uma senhora aqui, que ela tinha acabado de comprar um piano, né? Um piano Steiner, e a própria fábrica pediu para mim vir fazer a primeira assistência técnica, e aí então fiquei trabalhando. Aí, pouco tempo depois, eu conheci essa figura, né? Que aqui está. E aí estamos juntos aí há um bom tempo, né? Exatamente. Fizemos lá o primeiro trabalho, um DVD, né? À noite. Você salvou nossa apresentação. No Teatro Ouro Verde. Por coincidência, é a última gravação do Teatro Ouro Verde antes de pegar fogo, graças ao Luiz, que reformou o piano para a gente poder utilizar e porque gravar. o piano assim já não era, né, tão boa qualidade, é antigo, né? Agora eles têm um piano maravilhoso, né? Um piano Yamaha, um dos melhores pianos e também do Brasil, e um dos mais caros também, né? E aquele piano está muito caro. Eu fiquei sabendo, ele deve estar em torno de uns 2 milhões de reais por aí. E não é dos mais caros, né? Porque tem alguns mais caros. Gente, nós recebemos um piano de cauda da Yamaha, fruto da emenda parlamentar do governo federal, que a gente é muito grato. E eu não posso entregar um piano de mais de 100 mil reais na mão de qualquer um, justamente por isso que também o Antônio tem essa confiança, né, dos principais teatros brasileiros. E esse piano aqui, para que vocês que saibam, esse piano foi doado pela família Fugante. Ele foi trazido da Itália pelo comendador Fugante, né, um dos pioneiros aqui da cidade de Londrina. E quando esse piano chegou aqui, todas as pessoas que viram ele falaram que ele era descarte pela situação que ele se encontrava, né, pela idade, mais de 100 anos. E o nosso mago, mestre, ele simplesmente deixou o piano. E o que você acha, Gonçalo? Outra coisa. E a gente está usando esse piano para os ensaios das orquestras, para essas apresentações, para o programa Fala Maestro, graças a esse Santo Antônio aqui, que está aqui, né? Santo Antônio, né? Aliás, o meu nome Antônio vem por causa do dia 13 de junho, né? Tá vendo? Eu nasci dia 4 de junho, né? Eu era para ter um outro nome, eu não vou dizer o nome aqui, né? Porque o nome vai ser meio feio, né? E aí era próximo do dia Santo Antônio, meu pai não vai ser Antônio. E aqui estou eu, né? Que maravilha. Enfim. Eu vou mostrar um pouco, eu gostaria de que você parasse aqui um pouquinho, eu vou abrir aqui para mostrar o que é um piano. Para quem já viu, olha de novo, para quem não viu, pode olhar. E vou falar um pouquinho desse piano.
como o Rony disse, esse piano poderia ser um piano já descartável, mas ele é de tão boa qualidade. É o piano alemão, né? Ninguém sabe ou soube fazer piano melhor do que os alemães. E ele então estava há muito tempo sem afinar. O piano, quando fica muito tempo sem afinar, normalmente se afina 2, 3 vezes para que ele fique bom. E esse me deu bastante trabalho a primeira vez. E já tem o quê? Acho que um ano já, mais de um ano que eu afinei, né? Nossa, e olha que falar para E você... ele manteve esse período todo quase que afinado. Então, é impressionante a qualidade do piano. E é isso o piano. Ele, como ele está dizendo, poderia ser um instrumento descartável, né? Tem outros pianos até mais novos do que esse e que não chega aos pés desse piano. E o piano deve ser afinado pelo menos uma vez por ano, ou mais, né? Depende muito do uso também, né? E agora uma coisa é verdade, o Yamaha, apesar de ser vezes melhor, né? Ele não aguenta tanto tempo sem afinar como esse. Até por causa da idade, né? A qualidade de som é indiscutível, né? Mas ele não aguenta tanto tempo assim. Principalmente aqui na região que é um pouco seco, né? O piano também deve ficar, ele não pode sofrer umidade e nem falta dela. A umidade danifica o piano, a falta dela destrói. Região aí de Brasília, Goiânia, se o pessoal, se eles não instalar um equipamento que é chamado de umidificador, o piano se destrói. O pessoal lá às vezes leva susto, né? Que o piano está parado, de repente aqueles estalos, né? Via tabarmônico que está descolando. Tem uma cliente minha antiga, que ela morava em Blumenau, Santa Catarina, e mudou para lá cerca de 1 ano e meio. Ela está desesperada, porque agora era para mim estar viajando para Goiânia, nesse momento, né? Aí eu cancelei graças ao cancelamento, posso falar aqui com vocês, né? Obrigado. Exatamente, ia afinar esse piano, ir até Brasília para afiná-lo. Porque ela está desesperada, diz que não sabe, porque ela não sabe nada do piano, né? Diz que de vez em quando escuta uns estouros, parece que estourou uma corda do piano. Mas não é, pode ser que a tábua harmônica está sendo destruída, porque o piano viveu sempre lá em Blumenau. Blumenau é uma cidade muito úmida. E agora for para um local que não tem umidade alguma, diz que está tão seco lá, e dias, meses, né, que não chove, né? Agora em outubro começa a chover. Então é isso, se ele fica no local úmido, danifica. Mas se for falta de umidade, se destrói. No máximo, assim, menos de 40% de umidade já é muito prejudicial para o piano. E a nossa região aqui, né, ela falta um pouco de umidade. Só que acho que não é o ano, acredito que não seja o ano todo, né? Uhum. Então os pianos se conservam um pouquinho mais. Mas daqui para frente, para essa região toda, aí, de Campinas para lá, começa todos os problemas. Então o pessoal costuma colocar água, né, do lado do piano. Coloca bacias de água, aquele que não instala o desumidificador, o umidificador. Você pôr o desumidificador lá, destrói de vez, né? Porque ele é um instrumento caro, não é assim tão barato. Né? Quem tem piano aqui em casa? Alguém levanta a mão, por favor. Alguém tem o piano? Um levantou a mão. Tá. É um instrumento difícil, né? Porque é caro e também a manutenção e pessoas qualificadas para manter um piano. Principalmente a qualificação de cada um, né? E a manutenção não é barata. Agora, sabe por que a manutenção do piano foi se tornando cada vez mais cara? Exatamente porque não fazem regularmente. Porque eu já encontrei piano fabricado em 1989 que nunca tinha sido afinado. Nossa. Você gastar o dia inteiro para afinar e ainda não fica bom. Não vai ficar bom. E ajuda a gente, para contar para eles a questão do cuidado do piano em si, né? Uma pessoa que tem um piano, que vê um piano, que chega perto de um piano, o que ele pode e não pode fazer, Antônio? Então, vamos falar isso agora. O piano, o teclado do piano não é muito diferente de uma fotografia, né? Uma fotografia, todo mundo, não importa de quem é, você quer dar uma olhada. No piano também, você passa o piano, você quer tocar. Um simples toque pode não danificar, mas se você ficar batendo, pode já danificar alguma coisa. Então, o ideal é que se for tocar, que seja o mais leve possível. Tem pessoas que perguntam, criança danifica o piano? Não, se ela vou tocar, não danifica. Agora, se começar a bater, pode danificar.
Então, esse é o cuidado. Cuidados para num local que não tem umidade. O piano também não é bom que ele fique numa parede que do outro lado tenha banheiro, exatamente por causa da umidade. Ele não pode tomar muito sol. Eu afinei um piano aqui em Rolândia, um piano Fritz Dober, que não é assim, a qualidade não é das melhores, mas é um piano, né? Só porque ele estava na parede externa, você colocava a mão na parede e sentia a quintura. E ele se perdeu. Ou seja, fica bom se fizer uma reforma. Ele solta essa parte aqui, isso aqui é a cravelha, né? Como do violino, do violão, né? Ele só é um pouquinho diferente, mas é cravelho também. E ela não está fixada na madeira, aliás, no ferro. Esse aqui tem até para ver, porque ele é o cepo, chamado de cepo descoberto, né? Ele é fixado na madeira. E com o sol pegando no piano, não dura muito tempo. Sem falar o móvel, né? Porque o sol também danifica o móvel. Nunca se deve colocar vaso de flores em cima do piano, porque vaso de flores vai água, né? E se caiu água, aqui no feltro caiu água, pode jogar fora, não presta mais. Né? Nossa. A madeira, muitas vezes, ainda dá para recuperar. As cordas também. As cordas são extremamente sensíveis, porque é aço, né? Basta você conversar perto dela, já é o suficiente para oxidar as cordas. Nossa. Pianos que estão assim em praias sofrem muito por causa disso, a ponto de as cordas arrebentarem sozinhas. Assim. Então, esse é um dos principais cuidados com o piano. Não ter muita umidade, nem falta dela, e água próximo do piano, e fazer a manutenção. Né? O ideal é que se afine pelo menos uma vez por ano. Esse aqui, por exemplo, não precisa, né? Porque ele não vai desafinar. Mas se é muito usado, tem pianistas que afinam uma vez por mês. Uma vez por mês do piano. É claro que o pianista, o grau de exigência dele é maior, né? Lógico. Do que um estudante comum, mas só para ter ideia como que é feita a manutenção. E dependendo do piano, às vezes até mais uma vez. Né? Piano de teatro afina toda vez, Antes da apresentação, né? cada apresentação. Tem talvez seja o recorde no Rio de Janeiro, uma vez um piano foi afinado 4 vezes no dia, por 2 afinadores. Eu fiz 2 afinações e o outro fez 2 afinações. Nossa. Porque era dias de concerto. É que está no contrato também. 2 Antônio. orquestras diferentes, né? E eu fazia para uma orquestra, a Orquestra Sinfônica Brasileira, e o colega fazia para a Orquestra da Petrobras. Aí nos encontramos no teatro. Eu fui de manhã cedinho, fiz uma afinação para o ensaio da orquestra. Terminou o ensaio, veio o ensaio da outra orquestra. Ele afinou de novo. Terminou o ensaio daquela orquestra, eu afinei para o concerto, que é 4 da tarde. Terminou o concerto às 6, ele afinou de novo para o concerto da Orquestra da Petrobras à noite. Nós rimos lá, né? Claro que não tinha muito o que fazer, né? Mas só para ter ideia, né? Que o ideal é estar sempre afinado. E sem falar na qualidade de quem afina, né? É normal que se afina de ouvido. Hoje já tem aparelhos, né, para afinar. Dias atrás eu fiquei sabendo, até isso para mim foi novidade, um dos melhores pianistas de todos os tempos, né? Ele tinha o piano dele afinado com aparelho, que era um russo que morou nos Estados Unidos, o Horowitz. Vladimir Horowitz. Exatamente esse. O afinador que afinava o piano dele, que afinava com aparelho. E os pianistas brasileiros não gostam muito, né, dele. Você vai afinar o piano, leva um aparelho, eles acham que o afinador não sabe afinar. Você sabe que o Horowitz só tocava com esse piano. Onde quer que ele fosse, o piano tinha que estar lá. Sim, o piano ele levava o piano dele, né? O cachê dele era pouquinho, piano, né? Cauda inteira. Quantos metros tem o cauda inteira? 2,75. Você imagina, então, era ele e o transporte do avião pro piano dele. Porque ele só tocava nesse piano. Tocava. E esse piano, eu não sei se já parou, mas ele estava viajando no mundo todo. Ele esteve em São Paulo e eu tive também o prazer de conhecer o piano dele, porque quando eu fui conhecer a loja da Stein em São Paulo, o piano dele estava lá. Muito leve a tecla, é como eu até brinquei, se assoprasse ela já tocava, né? Exatamente. E ele só tocava em Stein americano. A maioria dos pianistas quer o Stein alemão, o dele era Stein americano. Nós participamos da
da grade dos concertos do Scala de Milão, e esse piano estava lá. Estava lá. E nós conseguimos fazer a apresentação do nosso duo, que o nosso duo era Descobertas, no piano do Horowitz. Que maravilha, que né? É maravilhoso. Privilégio, né? Privilégio, É privilégio. como um violino daquele que você estava me mostrando, né? Melhor que o Stradivarius. Exatamente. Gente, porque, quero que vocês todos tenham instrumentos maravilhosos, porque o instrumento, ele, na verdade, ajuda você a colocar para fora aquilo que você sente. Se você tem um instrumento que te oferece toda a liberdade, você imagina o que você pode colocar de sentimento em cima, né? Então, eu tenho essa grata satisfação de hoje, do Fala Maestro, poder falar dessa figura, que esse cara devia estar sendo aplaudido assim como os pianistas, porque os pianistas e todas as orquestras conseguem fazer um bom desempenho por causa dele. Como nós tivemos aqui no Ouro Verde, sem a presença dele, nós não poderíamos, que o piano que tinha à disposição para gravar aquele DVD, tinham 2 pianos por sinal, só que eu não sabia que um era ruim e o outro era péssimo. E a gente... Foi escolhido o melhorzinho, mas mesmo assim deixava a desejar, né? E o pior é que esses pianos estão parados, né? Como estavam, né? Desde aquela época, não foi feito nada. Olha aí. Não foi feito nada. Mas como praticamente tudo, né? O piano é cuidado, né? Uma parte muito importante, eu quero que você também fale para nós, Antônio. Eu falo, repito, todos os nossos telespectadores. Você tem um piano na sua casa, isso aqui não é instrumento, não é material de decoração. Então, ao invés de você deixar isso aqui parado, igual você está falando, que é igual como se fosse um carro, você deixa um piano parado por anos, ele vai só estragar cada vez mais. Doe para um projeto. Nós estamos aqui comemorando 20 anos do Projeto Sol Maior, assim como a família Fugante, várias famílias, família Gammerschlag, o próprio governo federal, aqui todos os pianos que nós temos é fruto de doação. E a gente faz algo que estava morto, ter vida e transformar a vida das pessoas. Né? Eu estou certo com isso? Está corretíssimo, porque no caso do piano, olha, são tudo, é uma engenhoca total, né? Se fica parado, ele começa a danificar, ele prende, ele oxida. Então o piano, assim como ele disse, né, o piano é como o motor de um carro. Se você ficar com um carro uns 2 anos parado e quiser ligar ele, vai ter que fazer uma limpeza no motor, tudo mais, senão se tentar ligar ele vai se explodir, né? O piano não é muito diferente. O ideal é que ele seja usado. Se ele vai durar 20, 30 ou 40 anos, é outra história, né? Os grandes pianos foram feitos para isso, né? Nem todos, mas ele deve ser usado. É o caso que ele está aí dizendo, né? Piano, se é para ficar parado, deveria ser doado para alguém que usa, né? Infelizmente, eu tenho visto pianos que foram doados que o piano não toca. O piano não servia, né? Tem até um colega lá em Curitiba que ele foi numa igreja fazer uma afinação, ele chegou, olhou, chamou o pastor, vem cá, eu vou doar uma reforma no piano, porque o seu piano não funciona. E levou o piano para a oficina e fez o trabalho. Foi doado dessa maneira. Esse, apesar de parecer ser refúgio, mas ele está tocando, né? Isso aqui é importante. Então é isso. O cuidado é imprescindível ao instrumento. E manutenção, né? A manutenção que faz parte do bom cuidado. E chamar sempre o bom técnico. Não estou dizendo que seja eu, né? Mas melhor, que pode chamar seja melhor. Um bom técnico ou aquele que tem responsabilidade, né? Porque, infelizmente, a gente vejo alguns casos por aí que dá tristeza, né? Mas é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Olha, agradecer a presença desse nobre senhor, que nos dá a honra de ser o nosso afinador oficial aqui do Centro Cultural de Integração das Artes, da Escola de Música Sol Maior, e que dá a confiança para a gente ter durante muito tempo. Aliás, nós estamos sempre contando com a presença dele, porque somos uma das únicas escolas do Brasil que tem pianos de verdade, pianos de qualidade, e a manutenção, ela custa, lógico, né? Mas ela dá a satisfação e o prazer para vocês tocarem junto, terem uma aula decente, fazerem gravações, e que isso inspira, porque aonde tem beleza, tem música. Música sem beleza não existe e o mundo vai ser melhor se a gente puder ter mais músicos fazendo com qualidade. Então, agradeço a você, em nome de todos os nossos alunos, professores, por tudo que você faz por nós, os preços acessíveis que você pratica também para ajudar o Projeto Sol Maior. Isso também eu quero te agradecer publicamente. Eu sei que você é uma pessoa que vale o seu peso em ouro, mas mesmo assim você vem para Londrina e atende a gente gentilmente. E hoje, também aqui nas oficinas gratuitas de música, dando essa participação no programa
Fala Maestro. Uma salva de palmas para o nosso querido. Foi um prazer estar com vocês e se precisar mais outras vezes, aqui estarei eu. Tá ótimo. Com certeza. Querido, vai com Deus. Programa Fala Maestro, hoje uma edição super especial com esse público querido aqui das terceiras oficinas gratuitas de música, que conta com um patrocínio querido de gente muito, muito especial, entre multinacionais, estatais, é o governo federal dando a oportunidade para a gente ter momentos assim como você vai assistir agora. Um concerto gratuito com o Calon Guitar Duo, que é justamente formado pelo Natanael Fonseca, professor aqui da Escola de Música Sol Maior, e hoje o nosso convidado especial, Márcio Gouveia. Gente, escutar esses dois, eu podia estar em qualquer teatro da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Oriente Médio, Japão, estariam pagando 100, 200, 500 mil dólares para assistir, e aqui, para vocês realmente assistirem ao vivaço, e você aí na sua televisão, poder, no seu rádio, em qualquer seu computador. Hoje nós estamos com todas as oportunidades, um conceito didático que vai mostrar o melhor da música instrumental, desse instrumento mágico que é o violão, tão especial, tão apreciado pelos brasileiros e pelo mundo inteiro. Então eu deixo aqui e para começar uma salva de palmas para os dois, para começarmos aqui. Ô, Natanael. Boa noite. Bom, este nome Calon Guitar Duo, Calon é uma palavra grega que significa beleza. Não se refere ao duo, né? É a música, é a arte, a beleza da arte. E a nossa proposta é fazer uma música que toque as pessoas, né? Usar desta beleza que a música provoca e poder agradar as pessoas. Muito bem. Esta formação instrumental, duo de violões, o Brasil é muito forte historicamente nesta formação. Nós temos aí na década de 60, 70, o duo Abreu. São dois irmãos, Sérgio Abreu e Eduardo Abreu, que eles foram, na época deles, o melhor duo de violões do mundo. Isso é reconhecido no mundo inteiro, assim, de que o Brasil é muito forte em violão. Tanto violão solo quanto esse tipo de formação. E nós temos, por exemplo, ainda em atividade, o duo Assad, que tem mais de 50 anos em atividade, são dois irmãos também brasileiros, o melhor duo de violão do mundo. Então, historicamente, eu não sei, a gente é muito feliz com isso. Então, eu e o Márcio, né, nós nos unimos aqui com a esperança de daqui a uns 40 anos a gente se tornar o melhor da nossa rua, né, Márcio? Quem sabe? Mas é muito agradável, diz que o violão, né, ele é uma orquestra, né, uma orquestra para uma pessoa só. Então imagina, hoje vocês vão ouvir duas orquestras aqui, né? Esperamos agradá-los com o repertório que preparamos para vocês. E a primeira peça que nós vamos tocar é de um compositor brasileiro chamado Paulo Bellinati, Jongo. Jongo é uma peça que foi feita originalmente para violão solo, né? E depois ele mesmo, Paulo Bellinati, homenageou ao duo Assad, transformando ela numa peça para duo.
quero aproveitar e dizer para todos que estão nos assistindo, quando você vê, ouve dois virtuosos, percebam como é fácil tocar, né? Tudo que é bom é natural. E o que é importante das apresentações, que eu tanto quero que aconteça cada vez mais no Brasil, é terem pessoas assim como os dois, que são referências, né, no Brasil e no mundo, para vocês observarem os ombros, a tranquilidade. Depois, um dia, tenham a curiosidade para ver essa obra, tudo sendo aqui apresentada de ouvido, né, de memória, com muito coração, mas a naturalidade que a gente tem, que quando vocês forem estudar o instrumento de vocês, seja qual for, assimilar essa tranquilidade, mesmo com tantas dificuldades técnicas, algumas passagens que todo mundo que é violonista sabe, e realmente ter esse privilégio de estar aqui com o Natanael e o Márcio no programa Fala Maestro, aqui nas oficinas gratuitas de música, e a gente deixa eles continuarem, porque tem muita coisa boa vindo aí. Uma curiosidade para vocês, eu falei que ali pela década de 60, 70, tinha o Duo Abreu. O Duo Abreu, eles tocaram por mais ou menos uns 10 anos e resolveram parar de tocar. Mas parar mesmo, assim. Os caras fizeram gravações que são lendas, assim, e um deles, né, o Sérgio Abreu, ele se tornou luthier. Luthier é o cara que faz instrumento, que faz violão. E esse violão aqui é um violão do Sérgio Abreu, feito pelo Sérgio Abreu. E o Sérgio Abreu, que é uma figura assim icônica, né, ele se tornou simplesmente o melhor luthier de violão do Brasil. Nossa. É algo impressionante. Assim. Mas que honra, gente. Isso é muito difícil, tá? É um violão muito difícil de você... Especial. Nossa, e olha Sim. Que maravilhoso, né? Então, o Brasil é muito especial em relação a violão e em relação a construtores também. O Márcio, é um violão do Munhoz, que é outro grande construtor brasileiro também. Você vê que o violão dele soa bastante também, né? E por isso que esse som aqui chega lá, entendeu? Muito bem. Vamos tentar tocar aqui para vocês, porque não é nada fácil. Tango Suite do Piazzolla, que também foi oferecido ao Duo Assad, né? Essa versão aí. Bastante difícil e tal, mas foi um desafio que nós aceitamos para nos empurrar para cima, né? Nossa. E vamos fazer o primeiro movimento. Ela tem 3 partes, essa música, nós vamos fazer a primeira parte dela, que é o primeiro movimento do Tango Suite do Astor Piazzolla.
novaço aqui da Escola de Música Sol. Maravilhoso. Obrigado. Que legal, cara. Nossa, que... Estão gostando? Gente, estão gostando aí? Olha, honra toda Obrigado. nossa aqui de receber vocês. Por favor, o palco é todo de vocês. Bom, agora uma parte mais relaxada, né, Márcia? Bom, a gente vai tocar algumas peças mais curtas, muito conhecidas de vocês, algumas, pelo menos, que aí são arranjos nossos para essa formação. A primeira eu não vou nem falar o nome, né? Eu acho que vocês conhecem. Vamos lá? Conhece a música, né? Ah, eu só quero um xodó. Muito bem. Quem aqui conhece Sivuca? Sivuca? Ai, meu Deus. Sivuca foi um sanfoneiro, né? Um músico nordestino. Ele é muito confundido com Hermeto Pascoal. O Sivuca já faleceu, né? Mas eram muito amigos, assim. Inclusive, um dava autógrafo pelo outro. Porque o pessoal chegava para o Sivuca, oi, Hermeto. Ele metia Hermeto lá, não queria saber. É muito engraçado assim, as coisas dele. E o Sivuca, ele tinha um grande domínio do acordeon e tal, e um excelente compositor. E, bom, aí nós vamos tocar duas músicas aqui, meio que uma seguida da outra, uma do Sivuca e a outra do Hermeto Pascoal, né? Adeus Maria Fulô e Forró Brasil. Muito bem.
Seja você violinista, pianista, você é violeiro, seja você guitarrista, baixista, cantor, olha, eu volto a falar, vejam a naturalidade com que esses mestres tocam, interpretam. É tudo tão gostoso, é tudo tão natural, né? E isso que eu quero que vocês também vejam aqui no programa Fala Maestro, nas oficinas gratuitas de música, que é tudo na prática. 1 minuto de palco corresponde a horas de estudo. O máximo que vocês puderem tocar. Nós temos artistas, inclusive, de rua aqui presentes, que vivem daquilo que fazem, vendem os seus peixes, vão tocar na igreja, no culto, no aniversário. Não percam uma oportunidade de mostrar a arte de vocês, porque a música une, a música alimenta. Vocês estão percebendo aqui, e vocês que estão nos assistindo também, aquilo que é feito de coração, ao vivaço, ele chega com uma força tão grande dentro da gente e cura, nos acalma, né? Nos alimenta. E isso que é a música. Ainda mais nas mãos desses 2 grandes mestres aqui, e eu tenho certeza que vocês estão curtindo muito, só queria frisar isso porque é muito importante, né? E agradecer a presença deles aqui. Tem mais música, Natanael? Temos. Perfeito. Pode? Opa, deve. Então, com vocês, por favor. Mais uma música, com certeza. Para encerrar, Feira de Mangaia. Feira de Mangaia, vamos lá. Alguém sabe de quem que é essa música? Sivuca. Mestre.
Música